organizacional na Trene para algumas empresas, onde a gente oferta consultoria na área de desenvolvimento, na área de auxiliar empresas e startups que não têm porte, né? Não tem um programador sênior, a gente fornece lá para o pessoal uma equipe sênior para ser como se fosse o irmão mais velho. Então a gente atua, a gente hoje está apoiando 2 startups que nasceram do zero, já estão quase dando spin-off, né? Deixaram de ser startup para passar a uma empresa maiorzinha. E a gente trabalha nisso de vez em quando, nas horas vagas, né? Professor de pós-graduação na FAFIR, Unicap e Senai Pernambuco. Aqui tem todos os meus contatos, eu passei esse material para vocês aí, tá? E nas horas vagas também gosto de tomar uma, como todo rapazinho dessa minha faixa etária, né? Hoje em dia a geração mais jovem assim não bebe, só toma todinho, né? Só todinho, energético, Monster, essa turma não sei se eu vou acompanhar. Eu estou completando 60, completei 62 anos, vou completar 62 esse ano, né? Então minha meta são 120 anos aí. Vamos ver se eu chego lá, né? Com saúde. Então, vê, qual é o nosso desafio aqui? Ver um pouquinho da introdução de banco de dados, o que é um banco de dados, como é que ele funciona, como é que ele é, a importância dele para as empresas. Depois ele vai conhecer um pouquinho a ferramenta que a gente vai trabalhar, que é uma das ferramentas que a gente consegue acessar banco de dados. Ligou o microfone? Ligou, né? Uma das ferramentas que a gente consegue acessar, que é o Workbench, tem outras, mas uma delas é essa, eu vou mostrar que é uma boa ferramenta e utilizada por várias empresas. Existem algumas mais robustas. O Workbench, por exemplo, uma das startups que a gente está apoiando, que é a Bizu, né? A Bizu, ela desenvolveu um sistema de monitoramento de IoT, de sensores. Então, ele capta sensor de temperatura, de umidade e tal, e gera no banco de dados a cada 30 segundos uma medição. Então, se eu tiver 10 sensores aqui dentro, a cada 30 segundos, cada sensor desse gera informação. Então, a base de dados é gigantesca. A gente trabalhava lá com o Workbench. Um arquivo com milhões de registros lá dentro, teve uma hora que o Workbench abriu o bico. Não conseguiu trazer o resultado da query, porque o volume de informações que ele ia trazer, ele estourou lá as áreas de memória. A gente passou para um outro chamado The Beaver, que aí é mais robusto ainda, mas todos eles são, que a gente vai ver aqui, são gratuitos, tá? Você não paga uma arruela para eles, para utilizar ele Então, vamos ver um pouquinho o Workbench, trabalhar um pouquinho o que é um servidor de banco de dados, conhecendo um pouquinho de modelo de dados, um bom desenvolvedor, um bom analista de dados, para que ele faça uma query bem feita, para que ele faça uma consulta bem feita no banco de dados, ele tem que conhecer o modelo de dados. Porque o modelo de dados é como as tabelas estão distribuídas no teu banco e como elas se relacionam. No nosso caso, a gente não vai aprender a construir um modelo de dados. A gente vai aprender a compreender o modelo de dados e fazer perguntas àquele banco de dados e responder essas perguntas com o comando SQL. Tá? Vai conhecer um pouquinho o modelo e depois vamos trabalhar 3 sublínguas. A DDL, que é a Data Definition Language, que é a linguagem de definição de dados, onde eu vou aprender aqui como é que eu crio uma tabela, como é que eu crio um banco, como é que eu crio um índice. Depois eu vou aprender a DML, que é o M aqui de manipulation, né, de manipulação, onde eu vou aprender como é que eu manipulo esses dados, manipular no sentido de quê? Insert, delete, update. Tá? Os 3 comandos, como é que eu faço? Isso, e o select vai entrar em DQL, Data Query Language, e Data Consulta. Tem alguns autores, Milton, que mudam o nome, mas as sublínguas oficiais são essas, tá? Então, DQL, que a gente vai passar possivelmente hoje nessas 5 partes aqui, tá? Possivelmente hoje, né, a gente vai chegar aqui, se der dentro da minha programação, e os outros 2 sábados, as outras 4 aulas, trabalharemos em cima de DQL, que é o que mais importa para quem vai ser analista de dados ou desenvolvedor. Então, a parte mais de consultas aí. E aí, como referencial teórico, a gente geralmente recomenda que vocês utilizem o W3 School, né, que é uma ferramenta gratuita, onde ela tem o PDF que eu passei para vocês. Esse link está clicável, tá? Ela vai abrir para você aqui. Deixa eu fechar essas abas aqui para não... Ela entra aqui, é uma ferramenta gratuita, onde eu tenho um help de todas a maioria das linguagens, React, o próprio MySQL, Python, Java, inclusive SQL. Tá? Onde aqui eu tenho os comandos que eu vou dar no SQL, aqui dentro, que eu vou aprender, Create Database, né?
Então, eu quero saber como é que eu crio um banco de dados aqui. Eu vou aqui, ele me mostra a sintaxe do banco de dados, qual é o comando que eu listo, e permite, inclusive, que eu execute esse banco de dados, execute esse comando, e ele vem aqui a sintaxe completa dele. Claro que ele está todo em inglês, né? Quem tiver dificuldade com a língua inglesa, comece a ter, pelo menos, minimamente proficiência na leitura da língua inglesa. O falar de carreirinha, por enquanto, se não quiser trabalhar para o exterior, não é tanta exigência, mas a leitura do inglês, o entendimento do inglês técnico é necessário. E o inglês técnico, o vocabulário da língua inglesa ele é muito pequeno, em relação, se eu comparar com a língua portuguesa. E o inglês técnico é mais resumido ainda. Então, se você começar a utilizar bem, você consegue ter aí essa proficiência. Aqui eu tenho todos os comandos do SQL, com a sintaxe e tal. Como é que eu posso resolver isso aqui? Está com exemplos, com outras coisas. Inclusive, ele tem aqui ao final, ele oferece alguns quiz, tá? Alguns quiz. Inclusive, tem uma certificação. Esse site é todo gratuito. Ele oferece alguns quiz aqui, que ele vai perguntando a você aí sobre a linguagem SQL. De repente, se faltar exercício para a gente tem a previsão de realizar aqui pelo menos uns 73 exercícios, 70 a 75 exercícios aqui, ao longo desses 3 sábados, né? Mas, se você, por acaso, não se sentir satisfeito, vou startar o quiz aqui, você vai conversando com ele aqui, ele vai perguntando, ó, o que o SQL padrão faz, então ele vai respondendo, você vai aqui, o que é SQL, né? A linguagem de questionamento dessa parte aqui. Então, ele tem esse quiz completo e tem também aqui no final uma certificação, tá? Na hora que ele pede, você consegue realizar todos os quiz, ele tem uma área aqui que ele certifica vocês. Cadê a SQL aqui? Deixa eu voltar para cá. Aí, nesse momento da certificação, ele cobra para você, para te dar uma certificação. Você realizou esses quiz, ele cobra aí para sei exatamente qual é o valor. Você consegue ter um certificado de SQL, seria um certificado, não é tão caro, não é um certificado tão caro, mas é um bom certificado para você ter aí no seu portfólio, tá? Então, esse seria o primeiro referencial teórico que a gente vai passar para vocês. O segundo é o próprio portal, o nosso portal, tá? Nosso portal do aluno aqui da Treina Recife. Você tem lá a área do portal do aluno, você tem. Está faltando algumas disciplinas para o curso de vocês ainda, mas tem uma disciplina de SQL aqui, ó. Tem a disciplina completa aqui, uma apostila completa, para que vocês possam compreender com exercícios, tá? Tem toda a parte aqui da preparação dos ambientes, os arquivos que a gente vai trabalhar aqui em sala, como é que funciona, a criação de tabela, né, script de banco aqui, ó. Então, uma apostilazinha completa que você pode acompanhar também por aqui, caso tenha alguma dúvida, né? E isso está aqui, ó. Você vai no portal do aluno, treinarecife.com.br, tem essa área aqui, portal do aluno, você clicou aqui, ele leva você. No caso aqui, tem apostilas. No curso de Full Stack aqui, por exemplo, lógica de programação, tem apostila, front-end. No curso de ciência didática de vocês, temos a de lógica de programação com Python, tem a de SQL, tem a de Git, tem a de estatística. A Rebeca está me devendo material para montar ainda aqui, que ela vai ser a próxima disciplina, que ela não passou ainda. A parte de tratamento de dados. É bom até você. A gente fez uma pequena modificação no curso de vocês, tá? A gente fundiu essas 2 disciplinas, tá? Tratamento de dados e MS Power BI, que era uma coisa meio que repetitiva, tá? Nas disciplinas. Aqui eu aprendi a tratar dados com Python e aqui eu aprendi a tratar dados com Power BI. Então é muito mais simples, eu consegui aprender a tratar dados com Power BI, que a ferramenta é muito mais intuitiva, muito mais gráfica, muito mais fácil. E com isso a gente reduziu 1 mês de curso de vocês e 1 mês de mensalidade, tá? Então tem um ganho financeiro para vocês também. A gente conseguiu recolher, ao invés de 10 meses, passou a ser 8 meses e meio. Eram 10 meses, eram 8 meses e pouquinho. E a gente fez, nos novos releases, você já não vão ter mais essa cadeira com tratamento de dados, que o pessoal sofria muito aqui para tratar dados. E não adianta o cara que quer ser analista de dados, se ele tem uma ferramenta como o Power BI, que faz isso com muita excelência, inclusive é gratuito para desktop, para desenvolvedor e tal, não precisa estar fazendo o cara sofrer para saber qual é o comando Python que eu vou fazer para tratar um dado, tal. Então,
E aí não vai haver prejuízo de conteúdo para vocês no curso, porque o que a necessidade para um analista de dados ou um cientista de dados, né, como o curso é denotado, seria a capacidade de baixar uma base de dados gigantesca, importar ela para um banco de dados, aquilo que o Milton falou ali, a parte de importação, fazer consultas a ela e fazer análise em cima delas. Então, vocês vão ter aqui ainda, né? Essas duas cadeiras foram fundidas, então reduziu. Foi um mês e pouquinho, acho. Eu vou dizer, essa cadeira aqui aumentou a carga horária para o BI, eu aumentei a carga horária para o BI e diz, Milton. Essa conversão aqui do convidado, aí o Instagram pega tudo, né? Eu não deu da minha agenda, eu achei umas 3 propostas de cada vez de convidado para você treinar. Sim. Você paga R$49, aí tem 10 mil convidados. Você treinar, né? Que existe. E foi isso, você vai acontecer 10 anos. Sim. Não dá para você muito. Certo, sem sigilo. Sem sigilo. Você pagar, você paga. Bota umas aulinhas. Esse treinado também. Da 3 School também. E você está treinando, você paga R$49. Aí você vai lojinha no Instagram, não sei se funciona. Então, veja, não precisa pagar nada por isso, não. Tá? Vocês nessa cadeira aqui de inteligência artificial, que é uma cadeira onde vocês vão aprender como é que você ensina uma máquina a aprender. Justamente a grande sacada dessa disciplina é como é que eu ensino uma máquina a aprender em cima de uma base minha? Quais são as técnicas que eu utilizo, quais são os algoritmos que eu utilizo para fazer isso? Então, aqui você vai ter, você tem o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, por exemplo. Tem uma gama de os sinais da cidade, o trânsito, árvores caídas e tal, tem um conjunto. Né? O professor aqui na outra disciplina, ele pegou os dados da Ambev, produção de cerveja e bebidas por região e tal. Então, ele pega esses dados, que são públicos, e aí, produção consumo de cerveja, pô, aí tem lá, né? Sexo da pessoa, idade, religião, aí tem uma série de parâmetros que ele vai fazer um estudo para conseguir fazer predições e inferências em cima das bases. Sobre idade, né? Sabe? Aí, essa que é legal tudo. Ele trabalha com essa ele trabalha com uma rede de farmácia de São Paulo, no Brasil todo. E ela manda missão para ele, então ela lá de 15 mil reais, coisa assim. Aí manda para ele assim, olha, pega ele produto na região do Nordeste. Tipo, tá embaixo a venda, para saber o motivo, né? Sim. Aí ele vai, pega a reação para o produto químico, que ele usa, mas uma coisa que você dá na hora. Não tem nada de extraordinário. Ele fez aquilo ali, já foi a segunda dele, impressionante. Não, veja, o que eu pretendo que vocês saiam daqui desta disciplina com proficiência mínima de entender o modelo de dados e conseguir fazer perguntas a esse banco de dados e responder com o comando SQL. Pronto, acabou-se. O que é que eu chamo de pergunta e resposta? Por exemplo, eu tenho um modelo aqui eu quero saber a quantidade de vendas de determinado produto em determinado período. Eu tenho um banco de dados lá funcional. Então, você vai aprender a fazer um select, vai fazer essa seleção, essa junção de informações de diversas bases de dados e te dar essa resposta. E aqui no Power BI, também vocês vão ter, foi acrescida a carga horária do Power BI aqui também, para contemplar essa parte de tratamento. Vocês vão começar a aprender aqui também a fazer painéis, dashboard. O analista de dados, em tese, ele não é para fazer painéis, deixar bonitinho. É para ele preparar a base de dados, equalizar a base de dados e fazer inferências em cima dela, inferências e predições. Estudar tendências e tal em cima daquilo. A gente agregou no curso da gente também uma ferramenta que, além de você selecionar isso, você faz também o que a gente chama de montar um dashboard bonitinho, deixar a imagem bonitinha, cheia de velocímetros e tal, ficar essa parte mais... Não, eu já trabalho com essa parte de gráfico mesmo. É o analista de BI. Que, na realidade, o analista de BI é o cara que pega o dado já pronto, tratado bonitinho e apenas faz o embelezamento, mostra o gráfico de forma bonitinha. Tem um grande trabalho antes disso, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui, estão preparando as bases, fazendo limpeza, e por isso que a gente incluiu no Power BI essa parte de tratamento de dados. Vai usar o Power Query, que já usa Excel um pouco avançado, aí sabe que lá tem o Power Query também embutido, que é o mesmo Power Query do Power BI. Então você vai pegar, inclusive ele tem acesso a mais de 70 bases de dados. O Power BI consegue ler, por exemplo, um PDF. Você tem lá um PDF de boletos, um conjunto de PDF de boletos de determinada empresa. Você utiliza aquilo como uma base do diretório lá do teu HD, do teu servidor, ele lê aquilo ali, você faz o mapeamento daqueles PDFs, dizendo, aqui eu tenho
o número do boleto aqui eu tenho na posição, né? É claro que tem que ser boletos similares, né? Apesar que hoje com a IA você consegue unificar isso de uma forma só. Busque aí o nome do sacado, o nome do cara que está devendo. Então, você consegue fazer isso, então o Power BI ele tem essa facilidade de buscar em mais de 70 bases de dados diferentes. Então você tem aí o material para vocês poderem estudar, e além disso, eu passei para vocês também hoje, deixa aqui, esse guia de referência aqui, tá? Que eu chamo de meus antigos chamavam de burrinha, né? Uma espécie de uma burrinha, como se fosse um helpzinho que está na mão, né? Às vezes o cara não tem uma máquina de lado, não tem 2 monitores para tentar trabalhar. Tu tira um, por favor, e passa para os demais. É um helpzinho onde ele vai ter. Eu só imprimi para você essa daqui, frente e verso, essas duas. Essa outra foi no PDF que eu passei para vocês lá, tá? Isso aqui basicamente é o quê? É um help, como se fosse um guia de referência de todos os comandos que a gente vai trabalhar aqui no curso, tá? Então, você ficar aqui, quem não gostar de papel, quem não for feito por gostar de papel, joga no mato. Tem gente que gosta de. Então, eu gosto de ter sempre o pezinho do lado, porque o cara consulta rápido ali, está do lado, eu ainda sou dessa época, para a gente trabalhar, tá bom? Então, tem esses 3 referenciais aí para vocês implementarem. Então, isso aqui é o nosso desafio desse curso que a gente vai ter de 3 sábados. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui, o que é um SGDB, né? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Na vida real, o que é que a gente tem lá dentro? Todo banco de dados ele vai rodar em cima de um servidor de aplicação, que a gente chama, geralmente, de um servidor. Imagina que eu tenho aqui, ó, um servidor de banco de dados. A gente chamou de SGDB. Sistema Gerenciador de Data Bank ou de Banco de Dados. Seja GDB ou BD, tanto faz. Aqui dentro eu vou ter vários bancos de dados. O banco de vendas, o banco de folha, o financeiro, então, eu tenho vários bancos de dados que, a depender do banco que você for trabalhar, ele vai chamar isso aqui de instância de banco de dados ou de esquema, né? No caso do MySQL, ele chama isso aqui de esquema. O esquema, né? São esquemas de vendas, são bancos separados, o banco de folha, que estão tudo sendo regido por um servidor de aplicação, que está aqui. Esse aqui é um servidor. Servidor de banco de dados, que está sendo gerenciado por um sistema gerenciador de banco de dados, que no nosso caso será o MySQL, onde ele vai conseguir tratar aqui as informações aqui dentro, tá? Rogério, as tabelas ficam aonde? As tabelas geralmente elas ficam mapeadas na tua área de armazenamento lá, que tabela 1, tabela 2, e aí eu associo que esse banco financeiro, ele tem essa tabela, ele tem essa tabela, essa tabela aqui, uma outra tabelinha que teria aqui, por exemplo. A gente vai ver isso aqui em mais detalhes, tá? Na verdade, as tabelas do banco de dados funcionam como arquivo texto. São arquivos TXT que estão lá armazenados no teu servidor. E esse sistema gerenciador de banco de dados faz com que essas tabelas sejam utilizadas por esses esquemas ou essas instâncias, né? Dependendo do banco, ele vai chamar de instância ou de esquema, tá? Depende do banco. Eu acho que aqui Oracle chama de instância, PostgreSQL, MySQL, DB2 chama de instância também. Então, o que é esse SGDB? É um cara que vai receber requisições, seja de um operador que está aqui, né? Fazendo uma requisição direta via um workbench. Pode ser de uma determinada aplicação que está aqui, né? O cara está aqui no determinado computador aqui, né? Fazendo aí determinadas consultas, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai garantir
que essa base de dados permaneça íntegra e que consiga receber a requisição e responder a contento nas aplicações das pessoas que estão aqui dentro. Então, esse cara daqui fica dentro de um servidor de banco de dados, tá? Então, o servidor de banco de dados é essa característica, é um cara... Na aplicação normal, você tem, geralmente, o servidor de aplicação e o servidor de banco de dados, tá? No caso aqui, a gente vai focar mais no servidor de banco de dados. Qualquer dúvida, vão perguntando aí, tá? E aí a gente vai trabalhar, o SQL tem 5 sublínguas, e nós vamos trabalhar com 3 delas. Como eu falei anteriormente, DDL, Data Definition Language, Data Manipulation Language e Data Query Language. Então, a gente vai passar 4 aulas, 2 sábados trabalhando isso, e o sábado de hoje trabalhando isso aqui. Tá? É meu planejamento para a gente chegar hoje, ao final do dia, com esses conceitos aqui todos bem assimilados, e vocês já com proficiência mínima de entender essa parte aqui. A gente vai trabalhar um padrão ANSI 23. O que é um padrão ANSI 23? É um padrão que é desenvolvido mundialmente, é uma ISO, que orienta que todos os bancos têm que seguir um padrão. Por exemplo, você está um banco, você vai aprender um comando aqui que vai fazer um select no banco Oracle, no banco DB2, no banco PostgreSQL, no banco MySQL, no banco Firebase. Os comandos que ele vai aprender aqui servirão para todos os bancos. A ISO, ela orienta isso. Todo banco de dados tem que seguir minimamente um padrão. Claro que alguns bancos ele tem comandos adicionais. Ele vai aprender aqui dentro de um padrão. E esse padrão, o último que saiu foi o de 23. 23 foi no ano de 2023, onde aqui ele passou a incluir, como coluna de tabela também, arquivos JSON. Não sei se alguém já ouviu falar do arquivo JSON aqui, são arquivos, são chave-valor, né? Ele aceita, já está aceitando agora colunas de dados, não só apenas com um elemento, com arquivos, com vetores e tal, aqui dentro. Então o padrão SQL é o 23, é decorrente dessa ISO aqui, ó. Então vocês não vão ter dificuldade em trabalhar com demais bancos. DCL, Data Control Language e Data Transaction Language, né? São duas aqui, a parte de autorização e desautorização, né? Aqui eu autorizo, imagine que o Milton lá, né? Ou a Sofia, né? Sônia, desculpe. Que a Sônia lá, ela vai ter acesso aqui e o Milton vai ter acesso às 2 tabelas. Então eu vou dar grant a Sônia para essa tabela e vou colocar grant all para Milton, por exemplo. Então eu vou fazer aqui a minha gestão de autorização e revogação desse poder de fazer alterações. E aí eu tenho grant de select, seria de apenas consultar, grant de inserção, alteração, deleção. Então isso é mais para o cara que, hoje em dia, é uma profissão cada vez menos procurada pelas empresas, que é o antigo DBA, Data Bank Administration. Ainda tem algumas empresas grandes que ainda possuem esse profissional. Mas hoje em dia, o cara que entra numa empresa, ele é o Severino, né? Ele é o eletricista, ele é o pedreiro, ele é o cara que conserta ar-condicionado, então o cara faz tudo. Então, geralmente vocês, quando chegarem nas empresas, possivelmente poderão ganhar também proficiência para mexer nisso aqui, e aí é perigoso, né? Porque aqui você está mexendo com autorizações e revogações, pega uma base de dados sigilosa, você tem que garantir toda a segurança, né? E aqui seria para você produzir o que a gente chama de Story Procedure. Story Procedure o que é? São programas que rodam dentro de banco. Na hora que uma aplicação, como tinha nesse desenho aqui, ó, na hora que a aplicação vem e solicita um programa, vem para cá e vai para acessar a base de dados, ele tem um delay, ele tem um tempo, né? Tempo de swap in, swap out, ou seja, de buscar informação e de trazer informação de volta. Quando isso torna-se muito lento, base gigantesca, você faz programas que... Meu relatório está demorando, Rogério, 15 minutos para fazer a seleção de quantidade X de registro lá dentro. Se você pegar esse mesmo programa, trabalhar ele, transformar ele num Story Procedure, ou seja, numa procedurezinha que vai rodar dentro do banco. Esse negócio vai baixar para 15 segundos. Pode ter certeza disso. Então, seria
Tipo assim, Rogério, eu fiz esse curso de SQL. Tem algo a mais para complementar? Tem. E para essa parte de construção de triggers, que são gatilhos, né? Podem se ocorrer, e Story Process. Vai usar essa linguagem aqui chamada Data Transaction Language. Para fazer transações dentro de banco. Não, evita todo esse trânsito aqui, eu tenho, né? O cara acessando uma determinada aplicação. O cara está aqui acessando isso, que vem para cá, então, ao invés de ocorrer isso aqui, esse teu programa vai receber apenas um comando, rode determinado programa dentro do próprio banco. Tá? Então, aí fica bem mais rápido. Não tem o problema de que a gente chamou de swap in, swap out, ou seja, de vai buscar informação, não tem latência de rede, então não tem. Imagina que eu estou aqui trabalhando com um banco de dados que está na AWS na Virgínia. Então, existe uma latência para eu dar um comando aqui, para eu dar um enter e ele chegar lá. Então, se o meu programa está lá dentro, a primeira latência vai ser apenas executa o programa lá. Pô. Depois, busca o resultado que o programa acabou de deixar lá. Então, em termos de velocidade, é o que, se você quiser especializar na área de dados, na área de banco de dados, ou seja, é o cara que vai produzir, na realidade, essa parte. A gente já abriu um curso aqui da Treina de construção de procedure, de história procedure, mas à época, não tivemos muita adesão aí do público, né? E a gente está fazendo só esse, que vai dar a você a proficiência necessária para conseguir trabalhar. E aí a gente trabalhou, né? Um servidor de aplicação, de banco de dados lá, o SGDB, e agora vamos entender o que é um banco de dados e o que é um banco de dados relacional. Tá? Banco de dados relacional é onde há relações entre as tabelas. A gente tem hoje alguns bancos de dados que são relacionais, mas são também chamados banco de dados colunares. Alguém já deve ter ouvido falar aí uma sigla chamada NoSQL, ou NoSQL. São bancos como Vertica, como Hadoop, como... Não esqueci, são bancos colunares que foram feitos, não são bancos transacionais, não são bancos que as aplicações vão ficar inserindo, alterando, excluindo, são bancos que você tira uma cópia do transacional, leva para esse banco, que ele está preparado, Elasticsearch, que é outro banco, são bancos que estão preparados para alta performance de consultas. E aí você utiliza lá uma linguagem chamada NoSQL. NoSQL não quer dizer não SQL. Quer dizer, não apenas SQL, no only SQL. Então, você usa comandos SQL e outros comandos adicionais que não são só SQL. E aqui você tem alguns bancos como Vertica, Hadoop,